Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, pessoal? Hoje vamos falar a respeito de um assunto muito delicado, um assunto crítico, um assunto importante, contudo, um assunto que deve ser mais falado porque é necessário nessa sociedade pós-moderna a qual vivemos, numa sociedade turbulenta. Mas antes disso, eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam e curtam os vídeos para que tenham um engajamento melhor e para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, indagações, admoestações e exortações importantes. Bem, sabemos que a sociedade vive num estágio muito turbulento, sabemos da correria do dia a dia, dos afazeres, essa dinâmica, esse mecanicismo social, esses processos a qual a gente percebe que muitas vezes são até monótonos, mas que temos que levar no dia a dia, viver e reviver dentro dessas problemáticas, dessas coisas exorbitantes da sociedade moderna, mesmo diante de facilidades a qual a tecnologia nos trouxe, de muitas coisas que requer menos esforços físicos, menos esforços que possamos levar mais tempo para fazer. No entanto, diante dessa dinâmica, as pessoas estão parando menos para analisar, para pensar a respeito do seu futuro, pensar a respeito das consequências positivas ou negativas do seu viver. Diante disso, vamos nos aprofundar um pouco a respeito da angústia. A angústia que é um sentimento ruim, pesado, de tristeza, ao qual as pessoas não têm esperança de um dia melhor, de um dia mais prazeroso, de um dia mais repleto de coisas boas. Quando eu digo coisas boas, não digo materiais, tangíveis, palpáveis, mas coisas boas no sentido sentimentais, no sentido familiar e outros aspectos gerais da vida, como no trabalho, como no dia a dia, na família, na escola, na faculdade, em qualquer departamento, em qualquer estágio da vida, seja uma vida promissora, seja uma vida que ainda está em desenvolvimento no sentido financeiro que eu falo, não no sentido de viver, no sentido existencial. Então é importante a gente analisar essa questão da angústia. De onde está vindo tanta angústia? Porque a sociedade está a cada dia mais angustiada, sendo que a gente tem mais acessibilidade aos bens, temos dias menos trabalhosos no sentido de luta, de trabalho nessa questão. Vemos há décadas atrás as pessoas, até mesmo para trabalhar, tinham que andar horas, tinham que viver às vezes afastado da família. Hoje em dia tem até trabalho home office, tem trabalho que você tá aqui, consegue um emprego lá nos Estados Unidos, vice-versa, entre outros países. Então a facilidade nessa questão é muito presente, é algo indiscutível, não dá nem para filosofar a respeito disso, porque está cada dia mais claro. E tanto as pessoas mais velhas quanto as pessoas novas que estão começando suas jornadas de trabalho, sua vivência, percebe que isso tem, de certa forma, melhorado. No entanto, a angústia só tem aumentado na sociedade. As pessoas estão descontentes, muitas nem sabem o porquê, diante de uma vida financeiramente estável, de uma vida repleta de bens, de coisas que teoricamente poderiam saciá-las, mas isso não acontece. Veja, a questão emocional, a questão de viver bem,
de uma forma alegre, onde a felicidade reine sobre nossas vidas, não é uma questão meramente financeira, não é uma questão econômica. Devemos analisar para a gente buscar o que seria isso. Qual a falta que está nos causando esses males, essa angústia, esse desprazer da vida, esse desprazer de viver, de existir, coisas que aparentemente poderiam acalmar isso ou substituir por algo que às vezes a gente não conseguiu. Não está acontecendo isso, essa substituição, mas apenas um momento de acalmaria, um momento de anestesiamento do problema, da problemática em si. Vejamos que o que eu falei reflete em vários fatores da vida, da sociedade, questão econômica, de trabalho, romance, família. Então é importante analisar a partir de vários fatores, mediante várias perspectivas, do porquê a sociedade tem vivido cada dia mais triste, mais depressiva. Nós vemos as crianças de hoje em dia, elas têm muitas coisas acessíveis. Lembro eu que quando eu era criança, ou outras pessoas, outros jovens, adolescentes, crianças também, tínhamos menos acesso às coisas, aos bens tangíveis, isso independentemente da questão financeira, porque tinha menos oferta. Hoje tem mais oferta, tem mais demanda, ou seja, aumentou a facilidade, aumentou aquele objeto ao qual a pessoa contempla ali na televisão, na internet, algum meio de comunicação visível, principalmente, que você contempla a partir dos cinco sentidos, sobretudo a visão, e você deseja aquilo. Hoje se barateou tantas coisas, né, a partir da abertura do mercado, da acessibilidade diante do liberalismo econômico, a qual muitas empresas passaram a produzir aqueles bens e criar novos bens a partir daqueles, ou uma inovação total, e trazer para a sociedade. A gente vê que isso tem acontecido, a sociedade deseja aquilo, consegue. Digo não todas as pessoas, mas é algo verídico que muitas pessoas, mesmo com condições financeiras baixas, elas conseguem muitas coisinhas que compram ali na promoção, nas plataformas de vendas, que quando as pessoas na idade dela, ou até mesmo de uma situação financeira melhor do que ela, não tinha outrora, há tempos atrás. Como eu disse, a questão da oferta aumentou bastante, barateou as coisas, então ficou mais acessível. No entanto, o X da questão não está aí, mas sim para ligar o ponto e a gente compreender que, pelo fato de você ter bens materiais ou não tê-los, isso não altera em primazia a sua felicidade. Muita gente que tem condições financeiras, muitos bens, estão até zerando a sua própria vida, né? Eu não vou usar a palavra aqui, mas vocês conseguem entender. Ou seja, parando a sua própria vida. Pessoas que acessivelmente estão contempladas. Se vê artistas famosos, pessoas bilionárias, ricas, bem-sucedidas e famílias que aparentemente têm tudo nas mãos, mas vão lá e cessam sua própria vida. Claro que existe também no meio necessitado, né? Eu digo na questão econômica, mas isso não se relaciona à questão econômica, como eu quero dar ênfase a isso. Perdoe-me se eu vou ser um pouco repetitivo, mas é para esclarecer. Porque muitas pessoas estão ludibriadas nessa questão de dinheiro traz felicidade. Eu não acredito nisso a partir de uma perspectiva filosófica.
eu acredito que traz conforto, que é diferente de felicidade. Não vou me aprofundar nessa questão filosófica, porque aí já entra mais uma filosofia mais profunda, que você vai analisar o que é felicidade, aí você vai pegar Aristóteles, Platão, até filósofos modernos, filósofos pessimistas, como Schopenhauer, Nietzsche, entre outros. Você vai discutir o que é felicidade, o que é satisfação, o que é conforto ali. Mas não é isso que eu quero falar, não é o contexto. É importante a gente exemplificar essa questão, porque a felicidade parte do interior. Claro que tem os elementos exteriores, os cinco sentidos, o tato, o paladar, a visão, a audição, o olfato. Tem essa questão, mas a contemplação em si está na interioridade do ser. O ser dualístico, a qual dizia Platão, a alma e o corpo, sendo a alma imortal e o corpo mortal, é aquilo que, quando morre, vira pó, retorna à terra, que do pó veio. E a alma, ela tem outra substância, segundo Platão. A alma e o corpo são essências distintas. Elas têm uma ligação, mas a substância que compõe a alma, ela é imaterial. E a substância que compõe o corpo, ela é material, a partir dos átomos. Essa percepção filosófica é importante compreender, que daí a gente vai ver o que está levando essa angústia existencial, essa depressão, e por que os bens materiais não estão resolvendo isso, não estão trazendo satisfações e aniquilando essa ânsia, essa deficiência necessitária no ser. Veja, as pessoas que têm esses problemas, vou tentar dar uma focada nas pessoas ricas, que têm um poder aquisitivo melhor. Elas tentam muitas das vezes comprar coisas, trocar de carro, comprar viagens para a Europa, Estados Unidos, ou seja, para os lugares mais contemplados, mais desejados da sociedade. Tem aquele momento de alegria, tira foto, tá sorrindo, tá alegre, tá degustando algo delicioso, tá contemplando ali lugares atípicos da nossa sociedade, de muita gente que não tem essa acessibilidade, mas depois passa aquilo, é um momento de prazer, é uma transitoriedade. E depois as pessoas vão lá e às vezes, como eu disse, encerra a sua própria vida. É nisso que a gente tem que focar. A questão da filosofia, da gente imaginar, para alguns entra a questão teológica, para analisar o que vai levar a felicidade para aquela pessoa, o que vai levar a contemplação para aquela pessoa. Porque poder aquisitivo ela tem, material, tudo, coisas tangíveis, ela pode comprar. E ela aparentemente não tem nenhuma uma causa princípia dessa problemática. Às vezes não morreu ninguém muito próximo a ela, às vezes ela não está com uma doença grave, com câncer, AIDS, entre outras aí. Não, ela apenas não tem satisfação de viver. O sentido de viver para ela é inexistente. Digo eu que é o sentido que vem a partir do homem interior, do ser interior, da imaterialidade. Sendo assim, o que ela procura trazer como satisfação para vencer aquela problemática não resolve a situação, porque vai contemplar apenas a exterioridade, ou seja, o homem exterior e não o interior. Essa questão é muito importante, porque a partir da filosofia platônica, eu estou pegando o aspecto filosófico, esse canal é de filosofia e notícias, é importante a gente refletir. E eu vou dizer mais uma vez, tem a questão teológica também, a compreensão da alma ali, que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Isso é muito importante, é interessante vocês pesquisarem a respeito disso,
porque ele tem essa questão da alma também, do ser imaterial, existencial, que busca a realização, a sua salvação, a sua glorificação a partir dessa verdade absoluta que é Cristo e esse caminho a qual ele diz que é. Ele não fala existe aquele caminho, ele fala eu sou. E é muito importante analisar isso depois. A maioria das pessoas, creio eu, tem as Sagradas Escrituras em casa, tem a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, a Taná, que é todo o Antigo Testamento, e as Sagradas Escrituras completa ali o Antigo e o Novo, que é chamado como Bíblia, conjunto de livros. Tem gente que parte dessa perspectiva teológica para analisar essa problemática, essa angústia que tem afetado a sociedade e a gente não vê um meio, não vê uma solução, não sabe se como resolver, só aumenta. Por mais que aumenta a questão psicológica, eu não vou falar a respeito da psicologia, mas a partir da filosofia, ou seja, através da filosofia, eu sou formado em filosofia, e a psicologia é um ramo da filosofia, então dá para falar. Obviamente não vou me aventurar a falar os termos da psicologia e passar orientações psicológicas. Não tenho gabarito para isso, né? Eu conheço um pouco, mas a filosofia, por ser a mãe das ciências, dá legitimidade para isso. Então não se estranhe, não se espante. E você que é psicólogo, eu não quero desafiá-lo nem contradizê-lo, mas é apenas uma exortação, um esclarecimento que eu estou passando diante de uma sociedade angustiada. Como eu disse, a partir da filosofia, mediante essa questão, devemos analisar, pegando Platão, Sócrates, que eles diziam que tinha um homem interior, que era a alma, e ela sobrevive após a morte. Isso significa que você, as pessoas encerrar a própria vida não vai adiantar nada, porque vai continuar existindo. É importante levar a sério isso, não ridicularizar, porque é o que a gente está vendo na sociedade. A sociedade buscando, a partir dos seus prazeres, que são corpóreos, né? Aristóteles falou dessa questão corpórea. Então, assim, a gente entender isso, porque a satisfação corpórea não satisfaz a, a insatisfação incorpórea. O do homem que tem um corpo imaterial, esse corpo é feito de outra substância. Eu não vou discutir de forma filosófica quem fez esse corpo. Isso é para outro vídeo, a gente pode contemplar a respeito desse assunto que é muito importante, é muito polêmico, que cabe bem dentro da sociedade ocidental, né, que é influenciada grandemente pelo judaísmo, que diz que o Deus Hashem, Adonai, criou ali macho e fêmea. Então, não é nada que foge disso, né? Tem a questão da filosofia grega ali, Sócrates, Platão e Aristóteles também, que dá eu não digo uma continuidade na questão teológica, mas na questão da lógica a respeito disso. Aí vem o cristianismo. Jesus é muito receptivo quanto à Torá, porque ele era judeu, ele viveu como judeu e ele seguia isso, os princípios judaicos. Ele deu continuidade, a qual veio o cristianismo, que acabou de fundamentar, de fortalecer a sociedade ocidental. Pegando nessa questão filosófica, teológica, eu estou me aprofundando aqui na questão filosófica, às vezes eu dou uma pincelada na questão teológica, porque muita gente não tem muito conhecimento de filosofia e pretendo esclarecer, exortar as pessoas mais simples. No entanto, eu vou usando uma linguagem mais simples para as pessoas compreender. Então, essa comparação com o cristianismo, as pessoas passam a compreender. Poxa, Platão falava em alma, o cristianismo também, ali Jesus, salvação da alma, essas coisas, sim, isso é real. Então, assim, esse vazio existencial não está sendo preenchido e é algo que falta. Então, precisamos analisar a respeito disso, porque vemos
muitas pessoas desesperadas, com tristezas profundas, essa questão patológica, a depressão é uma patologia, né? Então é importante analisar bem essa questão, porque cada dia só piora a sociedade e não vemos nada que possa ser feito, porque a contemplação dos prazeres, tanto materiais quanto corpóreos, não tem sido o suficiente para tal solução. E quando as pessoas se aprofundam nisso, às vezes tenta fugir disso usando o seu próprio corpo com prostituição, porneia, né, pornografia, e isso acaba piorando, porque depois você acaba arrumando outro problema, você acaba se tornando escravo daquilo e vai gerar uma abstinência caso você queira se desvincular disso. Então é uma problemática a mais que você vai adquirir. Portanto, devemos lembrar, devemos refletir que a questão econômica e a questão de satisfação corpórea, ela não elimina, ela não tira esse problema da angústia. Ao contrário, porque é uma densidade corpórea ou densidade carnal que você vai se aprofundando e você vai buscando a solução naquilo e não encontra. Aí depois você acaba tendo ilusões, tendo uma decepção e às vezes você acaba desistindo de tudo, desistindo da própria vida, sendo que a vida é um elemento que devemos agradecer muito, devemos contemplar muito. E a vida é muito importante. A vida é algo quase que inexplicável, o fôlego de vida. Devemos agradecer muito, devemos sermos gratos por isso e tentar fugir dessa problemática, tentar buscar o caminho, a verdade e a vida para que consigamos vencer essa problemática do dia a dia, essa problemática da vida, que tem trazido um caos para o mundo. Nós vemos as pessoas preocupadas naquela correria do dia a dia, aquela insatisfação e aquelas coisas que você imagina, poxa, a pessoa tem isso, tem aquilo, e a pessoa tem gente que se manifesta com reclamações, com mau humor, buscando prazeres, substâncias ilícitas, mas isso é apenas um outro engano, é apenas mais um. Eu peço que vocês reflitam, vocês pensem a respeito dessa angústia que tem afetado vocês, que tem afetado a pessoas próximas da sua família, amigos, parentes, para buscar uma solução quanto a isso e ser forte, lutar contra isso, que você vai conseguir. Você é forte, você, independentemente se é homem ou se é mulher, você consegue vencer isso. Isso não faz parte do seu ser. E o fato de você tentar encerrar isso com suas próprias mãos, isso aí não vai resolver o problema. Porque sua alma, ela vai continuar existindo e a problemática vai continuar existindo, pior ainda, porque vai ser uma questão que você não vai ter a integração do ser, que é o corpo ali, com sua alma. Eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e lutar pela vida, que é um bem precioso e é um bem imensurável. Então, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.